Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Receita libera hoje consulta à restituição do imposto de renda. Vagas de emprego em Rio Grande. Higiene do sono. Boletim do vacinômetro. Índices de preços ao consumidor. Inflação no mundo. E ainda, linha de crédito para mês. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Secretaria da Saúde do Rio Grande divulgou o boletim atualizado do vacinômetro no município. Mais de 80% da população acima dos 3 anos está imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foi apresentada a nova edição do boletim vacinômetro no município do Rio Grande. A Vigilância Epidemiológica registrou no boletim do Rio Grande um total de 203 mil pessoas. 89,5% da população considerada vacinável com a primeira dose, 86,2% com a segunda dose, 59,6% com a terceira dose, 22,4% com a quarta aplicação. O boletim com o mapeamento dos casos de contaminação pelo vírus da Covid-19 agora é distribuído uma vez por mês. A próxima data será na primeira semana de setembro. Manter uma rotina antes de dormir é essencial para ter um bom sono e mais disposição durante o dia. O médico otorrino Dr. Luiz Felipe, que atua aqui em Rio Grande, explicou a importância dos hábitos que auxiliam na qualidade do sono e como inserir essas práticas no cotidiano. Vamos conferir. Assim como a higiene do corpo, a higiene do sono também deve fazer parte das nossas vidas. São hábitos diários, especialmente antes do momento de dormir, que garantem qualidade do seu sono. O médico otorrino Dr. Luiz Felipe Ferreira da Silva explicou um pouco mais sobre a higiene do sono. Bom, a higiene do sono é uma série de hábitos que a gente deve ter para ter uma boa qualidade de sono. Isso depende do ambiente confortável para dormir, baseado em menor luminosidade possível, temperatura adequada, ambiente local confortável para dormir, uma cama confortável, por exemplo, pouca luz e pouco barulho, a menor quantidade de luz possível, na verdade, para que a gente tenha um sono que acabe descansando, que a gente consiga passar pelas fases de sono de um tempo adequado. O Dr. Luiz Felipe ainda ressaltou a importância da higiene do sono e sobre as diversas práticas e hábitos que ajudam a melhorar a qualidade do sono. A gente só vai conseguir ter um sono adequado, que a gente vai conseguir ter um sono restaurador, aquele sono que descansa, a partir do momento que a gente tenha uma boa qualidade deste sono, no sentido de dormir bem. Dormir não só um tempo bom, mas que este tempo que nós estejamos dormindo, que a gente consiga passar pelos estágios específicos de sono e permanecer nesses estágios um tempo adequado. Isso, como a gente tinha conversado, depende de dormir no silêncio, dormir no escuro, com o menor tipo de interferência possível, com uma temperatura agradável, e isso vai nos ajudar com que a gente consiga dormir por um tempo adequado e dormir bem esse tempo. E agora um recado para os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física até o fim de maio. O quarto lote da restituição de 2022 já está disponível para consulta. Veja agora se você foi incluído para receber esse dinheiro. A Receita Federal libera a consulta ao quarto dos 5 lotes de restituição de 2022.
Desde as 10 horas da manhã, o contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda à pessoa física até o fim de maio já pode acertar as contas com o leão. O lote também contempla restituições de anos anteriores. No próximo dia 31, será depositado 6 bilhões a 4.462.564 contribuintes. Serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 7.855 idosos acima de 80 anos, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, 25.864 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O lote ainda será dividido e destinado a 4.362.766 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 30 de maio deste ano. Acesse a página da Receita Federal na internet. O Sistema Nacional de Empregos daqui do município do Rio Grande está ofertando vagas para 11 áreas diferentes. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e experiência. Confira agora as vagas de emprego para esta quarta-feira. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quinta-feira são para analista fiscal contábil, costureira, farmacêutico, mecânico de tratores, mecânico agrícola, promotor de cartões, técnico químico, tratorista agrícola, vaga para pessoas com deficiência, técnico de laboratório. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na Rua Marechal Floriano, número 248, no centro. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até às 16 horas da tarde. Temperaturas amenas e tarde com sol na maioria das regiões aqui do estado. Aqui na região sul a umidade ainda está muito alta. Em Rio Grande a umidade chegará aos 99% nesta tarde. Já na região no centro do estado e na campanha, a umidade se manterá baixa. Em Venâncio Aires ela não passará dos 40%. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. Tarde de sol com a presença de algumas nuvens em Rio Grande. O tempo estará firme, não havendo risco de chuva. Os ventos se manterão fracos, não passando dos 13 km por hora. E a umidade nesta tarde chegará aos 99%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 14 graus a mínima. São José do Norte também terá a presença do sol nesta tarde. No decorrer das horas, a quantidade de nuvens deve aumentar. O clima se manterá estável, não havendo chances de chuva. Os ventos estarão fracos, chegando ao máximo nos 12 km por hora. Já a umidade se manterá alta, chegando aos 98%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 13 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de tempo firme. Haverá a presença do sol e no decorrer das horas o aumento das nuvens deve ocorrer. Não haverá risco de chuva durante a tarde e os ventos estarão fracos, chegando ao máximo nos 11 km por hora. A umidade começará a diminuir e durante a tarde se manterá na casa dos 60%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 14 graus a mínima. Camaquã terá tarde com tempo estável, presença do sol e nenhum risco de chuva. A temperatura se manterá perto da sua máxima e os ventos estarão bem fracos, chegando ao máximo nos 4 km por hora nesta tarde.
A umidade também estará baixa, não passando dos 50%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 14 graus a mínima. Tarde de sol em Venâncio Aires. No decorrer das horas, as nuvens devem aumentar, mas o tempo se manterá firme, não havendo risco de chuva. Durante a tarde, o vento não passará dos 4 km por hora. E a umidade também estará bem baixa, ficando na casa dos 40%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 11 graus a mínima. O índice de preços ao consumidor semanal caiu na terceira semana de agosto. Os preços dos alimentos seguem desacelerando e contribuem para o resultado. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que o IPC semanal caiu mais 0,95% na terceira quadricemana de agosto. Na semana anterior, o índice teve queda de 1,28% e no primeiro período do mês, o recuo foi de 1,13%. O grupo alimentação segue mostrando desaceleração dos preços, com alta de 0,38% na terceira semana. O período anterior marcou avanço de 0,85%. Outros grupos que apresentaram recuo em suas taxas de variação foram comunicação e vestuário. O estudo destaca o comportamento de laticínios, tarifa de telefone móvel e cintos e bolsas. Por outro lado, 5 das 8 classes de despesas que compõem o índice registraram acréscimos em suas taxas de variação, levando à desaceleração da queda semanal. A maior contribuição veio do grupo Educação, Leitura e Recreação, em que a taxa passou de queda de 4,99% na segunda quadricemana para queda de 2,24% na terceira. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos transporte, habitação, saúde e cuidados pessoais e despesas diversas. A inflação brasileira está em baixa e pode fechar o ano com índice menor do que dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. A queda dos indicadores no Brasil foi impulsionada pela redução nos preços dos combustíveis e energia elétrica. A inflação brasileira caminha para fechar o ano abaixo dos índices dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Se as previsões do mercado financeiro se concretizarem, vai ser o primeiro resultado vantajoso para o Brasil. A variação do índice oficial de preços ao consumidor deve fechar abaixo de 7%, contra estimativas de 8% nos Estados Unidos, 7,5% na zona do euro e 13% no Reino Unido. Depois de registrar em julho queda de 0,68%, o menor resultado da série histórica do índice, iniciada em janeiro de 1980, de acordo com dados do IBGE, a previsão do mercado é que o índice de preços tenha novo recuo em agosto, com redução de cerca de 0,25%. E se isso acontecer, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que acumula 10,07% nos últimos 12 meses, deve voltar a ter um dígito. Já no ano, o índice acumula alta de 4,77%. Mas boa parte dessa queda da inflação fica muito concentrada em gasolina e energia elétrica, com redução da alíquota do ICMS dos estados e a medida do governo federal que zerou o PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol até o fim deste ano. Além disso, a Petrobras reduziu os preços nas refinarias por 3 vezes em menos de um mês. A Caixa Econômica Federal divulgou o início das contratações do Giro Caixa, FGI, linha destinada a microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas. O limite inicial disponibilizado pelo banco possibilitará a contratação de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais no total para empresas com receita bruta, anual entre 81 mil até 300 milhões de reais. A linha de crédito da Caixa se insere no FGI, reaberto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social. A taxa de juros parte de 1,18% ao mês, com prazo de 60 meses, sendo até 12 meses de carência. As taxas e prazos vão variar de acordo com o porte da empresa e o relacionamento com o banco.
A novidade desta edição é a possibilidade de conceder o empréstimo a quem é MEI. Segundo as informações divulgadas pela Caixa, as empresas podem solicitar crédito no mínimo de R$ 5.000 e máximo de R$ 10 milhões, conforme o faturamento. O valor da contratação também é definido de acordo com a avaliação de crédito. A garantia do FGI é limitada a 80% do valor do crédito, mas o aval dos sócios podendo ser agregadas garantias adicionais. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.